Bom, então, boa noite. Nessa aula de hoje, nós vamos estar continuando a falar do contrato de compra e venda. Nós falamos da parte geral na última aula, né, conforme a apostila, e hoje a gente vai estar complementando a aula, certo? E já para me adiantar, a matéria da terceira VA, ela começa da extinção de contratos para frente. E esse semestre vocês vão estudar apenas 3 contratos, que é a compra e venda, a permuta e o contrato estimatório. Desses 3 contratos, o contrato maior é a compra e venda, tá? A permuta são 2 artigos, então ele é um contrato bem curto, tá bom? Então a gente vai estar falando aqui, dando mais enfoque na compra e venda, porque a permuta ela utiliza as mesmas regras da compra e venda também. Então, lembrando, já a matéria de terceira VA começa na extinção de contratos. Bom, o que eu falei da compra e venda na parte geral é que ele é um contrato consensual, então basta a vontade das partes para ter um contrato perfeito e acabado, né? Não precisa da entrega do objeto. E a compra e venda transfere propriedade. Então, com a compra e venda, quem compra se torna dono da coisa, certo? E aí nós comentamos, aqui eu marquei terceiro A. Nós falamos, então, do conceito da compra e venda, que está no artigo 481. Pedi para vocês lerem também 491 e 492, que fala do risco da coisa, se ela vir a perecer antes da tradição. Em regra, seria do vendedor, mas existe a responsabilidade também do comprador. Por exemplo, quando a coisa é pesada, medida, igual acontece com o gado, que é comprado em leilão, que logo depois ele é marcado, então presume ali que ele foi entregue, e aí o ônus da responsabilidade sobre esse bem, que seria o gado, já não é mais do vendedor. Ele repassa essa responsabilidade para o comprador quando ele marca o gado. Então, as coisas medidas, pesadas, a responsabilidade acaba sendo, inverte o ônus aí para o comprador. Isso aí está no artigo 492, tá? Que eu pedi para vocês lerem. Bom, nós falamos que a compra e venda pode ser um contrato aleatório, né? Isso está lá no artigo 483. E falamos da venda por amostra ou protótipos. Quando um objeto é vendido por protótipos, ele tem que obedecer às mesmas características do protótipo. Então, se eu estou comprando, por exemplo, um apartamento por meio de uma maquete, o apartamento tem que corresponder o que foi me proposto na maquete, certo? E paramos aqui. Falamos do preço, né? Se não houver preço, esse contrato, inclusive, ele é declarado nulo. Então, o preço, ele pode ser, tem que ser corrente, ou seja, em moeda nacional. Existe a possibilidade de pagar em outra moeda? Existe, mas tem que ter lei específica para isso. Então, são em casos específicos. E existe a correção desse preço, né? Por meio de taxas de mercado, de bolsa, corrigido por meio de índices, parâmetros. Por isso que a gente fica aí buscando saber quanto que está o dólar, que, aliás, está uma loucura, né? Eu imagino que deve chegar a mais de R$6 até o mês de junho. Mas, enfim, esse controle aí da bolsa, do valor do dólar, são parâmetros para a gente ter uma noção de quanto vale a nossa moeda. E em cima dele é estabelecido também o preço, né? Quando a gente fala dos índices, a função do índice é estabelecer também um critério para eu avaliar a inflação. Então, nós temos aí a TR, taxa referencial, que ela é uma taxa que observa essa questão da inflação, que tenta fazer essa correção. Nós temos o INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor. Temos o IGPM, que é o Índice Geral de Preço Monetário, que é usado, por exemplo, para as correções de aluguéis. E assim nós temos vários tantos índices e parâmetros usados no Brasil para a gente ter a noção de quanto vale a nossa moeda, e a partir de então eu tenho uma perspectiva do preço dos produtos, né? Por quê? Quando eu falo em contrato, todo contrato ele tem um valor, né?
todo direito pessoal, que é aquele que envolve credor e devedor, como os contratos, ele tem um valor. A característica do negócio jurídico é ser patrimonial. Então, o preço é inerente à coisa negociada, certo? Bom, o preço está lá no artigo 485 até o 489. Bom, a gente falou, então, até esses artigos aqui, 495, e paramos no 496 sobre a anulabilidade da compra e venda. Veja bem, a compra e venda ela pode ser anulável se ela for feita entre ascendentes e descendentes e se não tiver o consentimento dos demais descendentes, se a pessoa tiver irmãos, ou do cônjuge, né? Que situação que a gente tem aqui? Por exemplo, o pai tem um carro e tem 2 filhos. E ele pega e resolve vender esse carro para um dos filhos só. Sem a ciência do outro filho, que deveria assinar concordando com essa venda. Essa venda aí, ela pode ser anulável a teor do artigo 496. Por que é anulável? Porque ela pode ser convalidada. Quais seriam os critérios para ela ser convalidada? O outro irmão assinar concordando, né? O outro caso que ela pode ser convalidada é o decurso do tempo. Então, se ela não for anulada no prazo legal, se a parte que tem direito não reclamar esse direito dentro do prazo, aquele negócio se torna válido, certo? Por que é proibida a venda de ascendentes para descendentes? Por exemplo, imagine essa situação que eu dei, o pai vendeu o carro para um dos filhos e sem a anuência do outro. Passou um mês e esse pai morreu. Se esse pai não tivesse vendido esse carro iria compor o quê? A herança. Por isso que tem prazo para pedir essa anulabilidade. Então, o outro filho foi prejudicado. Ele tinha direito nesse carro. Então, esse filho tem direito a pedir a anulabilidade desse negócio e pegar a sua cota, certo? A questão do filho que pagou para o pai, o outro irmão não tem nada a ver com isso. Aí ele que vê isso e reclame isso no monte desse patrimônio, dessa herança, se ele conseguir provar e reaver esse dinheiro de volta. Caso contrário, o que tem direito a isso aí, que é o herdeiro, não tem nada a ver com essas contas. É direito dele garantido na lei. Então, um dos motivos para anulabilidade é porque isso pode configurar o adiantamento de legítima. O que é legítima? Herança. Ou seja, pela lei, só existe herança de pessoa morta. Eu não tenho herança de quem está vivo. E os herdeiros necessários são os filhos, né? E por que ele cita o cônjuge? Porque o cônjuge, na herança, ele não tem parte, mas ele é meeiro. Porque metade daquele patrimônio é dele. Meeiro vem de metade. Então, não é uma questão de herança, é uma questão de que se casou com a pessoa, ele construiu aquele patrimônio, ele teria direito à metade. Então, se esse pai tem esposa, além dele de ter a assinatura do outro filho autorizando essa venda, ele tem que ter a assinatura também da esposa autorizando essa venda, certo? Sob pena de que esse outro filho possa a qualquer momento anular isso aqui. Bom, o parágrafo único faz uma observação. Se o casamento for pelo regime de separação obrigatória, não precisa dessa anuência. Vocês não viram ainda direito de família, mas eu acho aí que na vida, né, vocês já devem ter ouvido falar dos regimes de casamento. O regime de casamento, ele tem por objetivo adiantar ali, prever como que vai ficar a situação patrimonial do casal. Se o casal não fala nada, no momento que vai no cartório para se casar e fica no silêncio quanto a essa escolha do regime, por força de lei, automaticamente seria a comunhão parcial de bens. O que significa que todo o patrimônio adquirido depois do casamento, onerosamente, ou seja, o casal gastou para ter aquilo, ele seria partilhado entre o casal.
Na separação de bens, existem duas formas dela acontecer. Ou ela é uma separação contratual, consensual, é quando as pessoas chegam no cartório e falam, olha, eu não quero me casar pela comunhão parcial, eu quero pela separação de bens. Aí eles vão ter que ir no cartório fazer uma escritura de separação de bens para depois eles poderem se casar. Quando eles optam pela separação de bens, aí você tem um regime de separação de bens consensual. Não é esse o caso. O regime de separação de bens obrigatório é quando a lei permite, em determinados casos, o casamento, que a princípio não poderia haver, mas a lei permite, e para proteger as partes, ela determina: quer casar? Pode casar, mas o regime obrigatório é de separação de bens. Então, é o que o artigo 496 está dizendo no parágrafo único. Ele não está falando daquele regime de separação de bens consensual. Ele está falando do obrigatório. Um exemplo: a idade núbil, ou seja, a idade para se casar, que vem de nubentes, é 16 anos. Só que com 16 anos, a pessoa ainda é menor. Então, ela pode se casar se tiver a anuência dos pais. Então, se essa pessoa tiver a autorização dos pais, tendo 16 anos, ela pode se casar. Mas o regime desse casamento aí, obrigatoriamente, vai ser o de separação de bens. É esse caso que ele está dizendo. Então, se uma pessoa for casada no regime de separação obrigatório, o cônjuge não precisaria anuir a essa venda, certo? Se não for essa a situação, o cônjuge, bem como os demais herdeiros, filhos, que são os descendentes, tem que concordar com isso, sob pena de poder esse negócio ser anulado, certo? É diferente do 497. O 497 já fala da nulidade. Então, no anulável, eu posso converter esse negócio que seria ilícito ou convalidar esse negócio, que seria com a assinatura dos demais. No negócio nulo não tem essa possibilidade. Ele já nasce com um vício insanável, tá? Então, por isso que a gente diz que o efeito dele é ex tunc, porque constatando esse vício de nulidade, todo o contrato é perdido. Aqui, resumidamente, seriam os casos de compra e venda em que o comprador ele é tido como suspeito. Ele não poderia estar comprando esse bem. Por exemplo, no caso de representação, o representante é aquele que age em nome da parte, né? Então, se eu tenho, por exemplo, represento um menor, o nome que é dado para esse representante é o tutor. Se eu represento um maior incapaz, o nome que eu dou é curador. Esse tutor e curador, ele não pode comprar bens de quem ele tutela ou curatela. Por quê? É como se ele estivesse comprando de si mesmo. Se eu represento os interesses, por exemplo, de um incapaz, de uma pessoa que tem uma incapacidade, já tem 23 anos, e eu represento os interesses dele, então eu sou curadora. E aí, ele tem uma moto que eu tenho interesse em comprar. E eu vou lá e compro essa moto. Isso aí configura autocontrato. Porque se eu represento juridicamente, eu sou ele. Então, como que eu estou comprando uma coisa de mim mesma? Essa seria a lógica, que é o tal do autocontrato. Então, não é possível, por lei, a menos que outra parte autorize por escrito, né? Que eu quero ver como se ele é incapaz, ou a promotoria vê que for um caso, isso é levado para o Ministério Público, que vai agir aí como fiscal, né? Se ele vê que for um caso urgente ou por alguma justificativa plausível, ele pode autorizar. Mas, a princípio, não seria possível isso. E aqui, demais casos que envolvem situações assim semelhantes. Por exemplo, então seriam situações de suspeição, né? Esse comprador é suspeito, como que ele vai comprar uma coisa que ele está envolvido diretamente com ela? Por exemplo, o juiz está atuando no processo de execução e o bem do devedor
foi apreendido para ser leiloado em asta pública, ou seja, aberto ao público, qualquer um pode participar. E aí, como qualquer um pode participar, o juiz se interessou muito, né, nesse bem, sei lá, que é um carro, e ele resolveu compor também. Aí ele não pode, se ele faz parte do processo, ele não pode participar desse leilão. O próprio leiloeiro que se interessa por uma obra de arte que ele está ali leiloando, aí não tem ninguém interessado, ele mesmo dá o lance, ele mesmo não tem nem sentido isso. Então, o servidor, por exemplo, de um banco, imagina uma pessoa que é responsável pela conta de um fulano, e esse fulano aí teve um débito com o próprio banco, e o banco tomou esse bem para pagar essa dívida, né? Imagina que seja uma casa financiada. E aí a pessoa não pagou essa dívida dessa casa e o banco tomou e vendeu em leilão. Só que quem foi que participou do leilão e ganhou esse leilão, deu o lance, era o servidor do banco. Não pode. Por quê? Justamente porque ele é declarado suspeito, porque ele conhece os trâmites do negócio e ele pode estar ali por trás defendendo seus interesses. Então, resumidamente, o artigo 497, ele vai falar dessas situações em que, a princípio, a pessoa não poderia estar envolvida nessa compra por ter ligação direta ou indireta com esse objeto. Bom, tendo falado do artigo 497, os demais artigos, eu não vou cobrar em prova e não vou estar trabalhando com vocês esses temas. Por quê? Porque eles vão ser objetos de contratos específicos, né? Por exemplo, no artigo 500, que vai falar de venda com preço sob medida e extensão, nós vamos estar falando dele com um outro texto, né, na parte de empreitada, que é quando a pessoa adquire uma obra. Logicamente, ele não está comprando a obra porque ela não está pronta. Por isso que se chama contrato de empreitada. Ou seja, eu contrato alguém para construir uma obra para mim. Mas o raciocínio vai ser o mesmo, que é quando eu compro por medida ou por extensão. E os demais artigos aí, eles vão estar sendo falados na parte de direito das coisas, que é lá no 6º período, né? Ele vai falar da questão de compra e venda, que pode ser anulável, questão de condomínio, que também vocês vão estudar lá no 6º período. Por exemplo, tem preferência quando você vai vender o seu apartamento, por força da matéria de condomínio, que aqui repete, você tinha que dar preferência para um dos condôminos, né? E aí é o que ele vai estar falando aqui. Mas, enfim, como vocês vão estar estudando mais à frente em condomínio, que é na parte de direito das coisas, isso aqui não vai ser cobrado na prova. E agora, nós vamos passar para as cláusulas especiais, né? Bom, já adianto que se o nome é cláusula especial, é porque tem que ter essa cláusula, lógico, né? Se não tiver essas cláusulas, não se presume que elas existam, tá? Então, tem que estar descrito num contrato essas cláusulas. Bom, a primeira cláusula que a gente vai falar é da cláusula da retrovenda. Eu vou resumir para vocês, a grosso modo, o que cuida a retrovenda, e depois nós vamos ler alguns artigos. A retrovenda é uma cláusula especial, portanto, ela tem que estar escrita no negócio, ela tem que ser expressa, as partes têm que concordar, obviamente, os dois têm que assinar esse negócio concordando com ela. Ela é conhecida também como direito de resgate do vendedor daquele bem que ele vendeu. É um direito de resgate e é um direito também de retrato. Então, é chamado essa retrovenda de cláusula de resgate ou cláusula de retrato. Eu só tenho essa possibilidade de colocar essa cláusula na venda de imóveis. Então, não é possível colocar essa cláusula em venda de bens móveis. Resumidamente, o que é a retrovenda? O próprio nome já sugere, ou seu sinônimo, né? O resgate.
nada mais é do que quando eu vendo um imóvel para alguém, se eu colocar essa cláusula de retrato, eu tenho direito, depois de determinado tempo, de querer recomprar aquele bem. E o vendedor, ele fica obrigado a me vender o bem. Não é uma opção, ele é obrigado. Tem muita gente que vende imóvel com cláusula de retrovenda, tem muita gente que assina sem saber o que significa, e depois o vendedor quer o imóvel de volta e o comprador se recusa a entregar. E ele é obrigado a entregar porque ele assinou. Lembrando que estamos falando de direito civil em que as partes são iguais. Então, não justifica você assinar uma coisa sem ter lido. Então, veja bem. A lei me dá um prazo de até, que é o limite, de 3 anos de poder estipular essa retrovenda. No silêncio, se tiver no contrato apenas as partes pactuam cláusula de retrovenda do bem, sem determinar prazo, o vendedor teria 3 anos para poder se retratar, por isso que também é chamado de retrato, de pedir o bem de volta. E aí vem outro detalhe. Tá bom. E aí ele pede o bem. Em 3 anos, quando o cara vendeu o imóvel, era 200 mil. 3 anos depois, imagina que foi uma área que supervalorizou. Foi feito ali na esquina, um parque maravilhoso, na esquina do imóvel. Então, esse imóvel de 200 mil em 3 anos, ele foi tranquilamente para o dobro do preço, 400 mil. E aí, eu estou no prazo da retrovenda e o notifico, logicamente, eu vou ter que avisá-lo que eu quero exercer o meu direito de resgate, de que eu quero comprar o imóvel de volta. E aí, ele consulta um advogado, porque ele não quer entregar o imóvel, até por conta desse parque que foi construído. E o advogado fala, infelizmente, o senhor assinou, o senhor vai ter que entregar. Aí ele, beleza, ele quer comprar? É pelo valor do mercado. Eu quero 400 mil e mais as benfeitorias que eu fiz. Ótimo. Primeiro tem que provar as benfeitorias feitas, né? Então, ele tem que ter as benfeitorias, segundo o texto, se forem necessárias, elas vão ser restituídas. É um direito dele de ter essa restituição. As demais, não. Bom, outro detalhe, questão do preço. A lei, na retrovenda, ela autoriza a restituição do valor pago corrigido. Não é do preço do mercado. Olha que coisa. Então, o valor que eu paguei há 3 anos atrás, que era 200 mil, eu vou corrigi-lo, por isso que eu preciso, nós estudamos a questão do preço, essa correção vai se dar pelo INPC, que é um índice do preço do consumidor, que vai me dar uma margem de quanto que isso aí vai valer, né? Então, se era 200 mil, deve estar aí em torno dos 230, 240 mil, que é o que eu vou pagar para ele. E as benfeitorias que ele eventualmente me provar necessárias, eu também vou restituir. E se ele se recusar a vender para mim de volta, e ele bater o pé, não aceitar, eu tenho como exigir isso no juízo. Afinal de contas, se eu estou falando de cláusula de um contrato de compra e venda, eu vou executar esse contrato. Então, eu entro com uma ação judicial, peço execução e peço já para receber esse depósito. Não sei se vocês se lembram, vocês estudaram o depósito consignado, né? Ou a consignação em pagamento, não sei se vocês se lembram disso, que foi lá em direito das obrigações. Então, eu peço para o juiz essa consignação, que é o que a gente conhece como depósito judicial. Deposito o valor ali e é ele que responde e ainda vai pagar os custos do processo por me fazer gastar com o advogado, pagar custo de processo para exercer um direito que é meu na lei. E ele perdendo essa ação, provavelmente ele vai perder, ele ainda vai me pagar 20% de sucumbência para o meu advogado, não para mim, mas para o meu advogado. O tanto que isso é sério. Então, gente, tomem cuidado com contratos, né? Já que estamos começando aqui na compra e venda, vocês viram o título, tanto que é importante o nome do contrato. Ele caracteriza justamente por isso. O nome é que me possibilita executar ou não esse contrato. Se o contrato, a descrição é uma coisa e o título dele é outro, você perdeu o contrato, né?
uma oportunidade única aí por conta de um português maldito, né? Mal colocado. Você perde a oportunidade de executar esse contrato. Ah, mas aí eu perco meu direito? Não, você vai entrar por outra via, né? Você aí abre mão de um processo de execução que é bem mais rápido para um processo, por exemplo, dependendo do tema ou do caso, para um processo do rito ordinário. Vocês não estudaram isso ainda, mas eu estou dando só uma visão assim, geral para vocês terem noção do tema, tá? Lembrando que, voltando lá essa questão de saber diferenciar um contrato do outro, quando eu vendo um imóvel de 200 mil e aceito que a pessoa me dê um carro de 110 e o resto em dinheiro, em 90 mil, isso não é compra e venda. O que foi feito aí foi uma permuta, porque a maior parte do que eu recebi foi em veículo, não foi em dinheiro. Certo? Então, o nome iuris aí desse contrato estaria errado, equivocado. Se fosse o contrário, eu recebo 110 mil em dinheiro e recebo um carro valendo 90 mil. Aí eu tenho compra e venda, porque prevaleceu na maior parte esse contrato, certo? Bom, voltando aqui, vamos ler então os artigos da lei, né, que fala aí da questão da retrovenda. 505. O vendedor da coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço devido, e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que durante o período de resgate se efetuarem com a sua autorização, tem que ter autorização do vendedor por escrito, para pagar essas despesas extras que o comprador pode vir a ter. Vendedor, gente, deixa eu só me situar aqui no tempo e no espaço. Eu vendi meu imóvel para o Pedro. Então, eu sou vendedora. A retrovenda é um direito do vendedor se tornar comprador nesse período de 3 anos. Então, se eu quero o bem de volta, eu ainda estou vendedora. Eu quero o bem de volta. Eu não sou comprador, eu só sou comprador quando ele aceitar me devolver. Então, eu, como vendedora, requeiro o meu resgate, quero de volta o bem, certo? Na hora de eu requerer esse bem, esse Paulo aí, que eu até esqueci o nome para quem que eu vendi para o Paulo. O Paulo me devolve, mas fala assim, tudo bem, mas eu tive despesas em te restituir esse bem. Né? Eu tive que reformar, arrumar uma coisa e tal. Se eu autorizar essas despesas de transferência, por exemplo, né? Depende do que a gente combinou no contrato, eu tenho que autorizar, né? Por escrito, a ele ter essas despesas para eu poder ressarci-lo. Caso contrário, eu não tenho obrigação de ressarcir. E no finalzinho, ele fala assim, ou para a realização de benfeitorias necessárias. Portanto, a teor da lei, eu teria obrigação, se eu for restituir, as benfeitorias necessárias apenas. E as despesas que ele tiver com esse retorno do bem para mim, eu só vou pagar as que eu autorizar por escrito, certo? Pessoal, me deu o prazo aqui de 10 minutos, a gente continua normal. Terminando a aula, a gente volta no segundo momento, tá bom? Bem, o artigo 506, ele diz assim, se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente, que foi o que eu disse, né? Às vezes eu quero a coisa de volta, a pessoa não concorda, não quer me devolver e não quer receber o valor que eu paguei, né? Corrigido monetariamente. Qual é a opção que eu tenho? Fazer a consignação em pagamento em juízo. E aí o juiz vai intimá-lo para receber. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vencedor restituído no domínio da coisa até e enquanto não for integralmente pago o comprador. Lógico. Então, para eu ter direito a esse resgate, eu tenho que depositar o valor total.
O artigo 507 diz assim: o direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Ou seja, o direito de retrato, ele não é personalíssimo, ele é cessível para os herdeiros. Herdeiros são aqueles que, por força de lei, têm direito à herança, por isso que recebe esse nome de herdeiros. Por exemplo, os filhos são herdeiros necessários dos pais. E os legatários são aqueles que têm direito ao legado, que é o testamento. Então, se eu trabalhei na minha vida e adquiri um patrimônio e ainda estou viva, faço dele o que eu quiser, desde que eu não constitua adiantamento de legítima, lembrando o caso de venda de ascendente para descendente. Mas eu posso vender para qualquer outra pessoa. Enquanto eu estou viva, se eu quiser fazer um testamento e deixar metade do meu patrimônio, não para as minhas filhas, mas para uma afilhada, eu posso fazer isso. Eu tenho uma afilhada, eu vou deixar metade para elas. O que eu não posso pegar é a metade que é necessária das minhas filhas, né? Então, o legado é a parte que é deixado para a pessoa que não compõe esse herdeiro necessário, tá? Bom, então ele está dizendo aqui que quem pode ter esse direito de retrato são todos os sucessores, né? Se eu vir a morrer, qualquer uma das minhas filhas pode exercer esse direito, né? Falar assim, olha, eu quero comprar o imóvel que minha mãe vendeu de volta. Bem como os legatários, né? Que seriam as pessoas aí que eu deixei em testamento. Então, ele não é um contrato personalíssimo. Não é uma cláusula personalíssima. Retomando lá o 505, gente, quando ele fala de decadência, o prazo máximo é 3 anos, mas eu posso recobrar isso em menos de 3 anos, tá? Como eu disse, no silêncio prevalece a lei. Então, se as partes só colocaram lá que concordam com o retrato e não estabeleceram prazo, eu teria até 3 anos de reclamar esse bem de volta. Mas as partes podem diminuir esse prazo, elas podem fazer um contrato diminuindo esse período para 3 meses, 2 meses, 1 ano. Qual é a diferença da decadência para a prescrição? Na prescrição, o prazo decorre só da lei e as partes não podem convencionar prazo diverso, que é o artigo 205 e também 206 do Código Civil. Então, é aquele prazo pronto. A decadência, o prazo pode ser estipulado pela lei, como é o caso do artigo 505, ou as partes, num contrato, convencionam determinada cláusula com o prazo que elas quiserem, seria um prazo também decadencial, ou, mesmo sendo em lei, as partes podem mudar esse prazo para menor, nunca para maior. Então, a decadência, ela flexibiliza os prazos, mesmo sendo na lei. Então, a prescrição é só por força de lei. Decadência pode ser atribuída pela lei ou pelas partes, certo? Bom, e o último artigo aqui é o 508. Faltam 4 minutos. O 508 diz assim: se há 2 ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem. Então, poderá, ele não é obrigado, tá? Prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contando que seja integral. Então, por exemplo, a situação de eu vir a falecer e eu tenho 3 herdeiras, né? Só que apenas uma requereu o direito de retrato. O comprador, na hora dele pagar, né, dele receber, aliás, porque na verdade as minhas herdeiras ou essa herdeira que vai pagar para ter o bem de volta, se ele quiser, ele pode vir chamar os outros para compor ali e receber cada um a sua cota, porque seria referente à herança, né? Mas para eu ter direito a esse imóvel de volta, eu tenho que pagar o valor
total, certo? Se eu pagar só uma parte, eu não teria direito. Então, repetindo esse caso, se eu vir a falecer e uma das minhas filhas requerer isso, ela pode requerer esse bem de volta, só que ela tem que pagar o valor todo, tá? E o comprador pode querer chamar para compor isso aí, esse acordo, as demais herdeiras que indiretamente vão receber, né? Porque se eu estou compondo de novo aquele patrimônio que a minha filha está, mesmo ela fazendo, pagando tudo, ela está pagando um bem que vai compor a herança. Então, as duas outras têm direito a ele. E aí, o que vai acontecer é que para essas duas, para ter direito a esse bem, elas vão ter que pagar a cota, né? Então, não tem sentido isso. Bom, uma pergunta aqui. Professora, e se caso o imóvel perder o seu valor? Por exemplo, ele valia 400 mil, só que desvalorizou com o tempo. E quando a pessoa vai comprar novamente o bem, como fica? Gente, a lei é clara. Para eu ter direito de resgate, por isso se chama resgate. Essa cláusula é especial, ela não é obrigatória. Então, por isso que ela vem aqui como cláusulas especiais. Você escolhe com quem você está contratando colocar essa cláusula ou não. Se a outra parte assinou, ela concordou com a cláusula. A cláusula aqui diz que o resgate pré-requisito é que eu pague, devolva, né? Para eu ter o bem de volta, eu vou pagar o que eu recebi corrigido. É isso. Então, não interessa se o imóvel valorizou ou desvalorizou, certo? Esse resgate aqui, essa cláusula de resgate, ela é diferente da prelação e preferência, que muitos não sabem que existe e nem precisa estar em contrato. Essa tem. Na preferência e prelação não precisaria estar em contrato, porque decorre da lei, né? Mas aqui, nessa cláusula de resgate, então, se ela for colocada, eu vou pagar o preço que eu paguei, certo? É o artigo 505, certo? E nem um centavo a mais, ele só vai ser esse valor corrigido. Bom, pessoal, vai baixar aqui, logicamente. Eu já vou baixar aqui para dar tempo de salvar a aula e a gente volta às 8h30, tá? Porque a gente já terminou essa parte, tá bom? Então, vou encerrar para a gente voltar.